Olá pessoal, hoje eu trago um bolo de laranja super delicioso e muito fácil de fazer. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se para não perder nenhuma de nossas receitas, porque aqui é tudo muito simples e rápido. Já deixe o seu like, assim você nos ajuda a mostrar esse vídeo a mais pessoas. E não perca o nosso passo a passo de como fazer, pois nele vou dar 3 dicas infalíveis para o seu bolo ficar muito gostoso e super molhadinho. Vem comigo, roda a vinheta. Vamos usar 2 laranjas, tá? Aqui eu vou dar a primeira dica para vocês, tá? Prestem muita atenção nisso. As laranjas, a primeira eu vou utilizar ela com casca e vou cortar as 2 extremidades dela, ok? Isso vai dar mais sabor ao seu bolo e não vai ficar amargo, ok? Então vamos cortá-las ao meio e depois em 4 partes. A dica é, vamos tirar esta parte branca aqui, isso amarga o bolo e fica um sabor muito ruim. Então vamos cortar e tirar as sementes, porque isso vai ser tudo batido e bater a semente também amarga, pessoal. Então procura todas as sementes, tiram elas e retirem todas as partes brancas. Depois corte ela em pedaços menores, assim facilita na hora de bater no liquidificador. Aqui estão todas cortadas já. A segunda laranja, vejam bem, eu já estou com ela cortada em 4 partes, mas notem que eu retirei a casca dela. Cortei em 4 e puxei ela assim e tirei a casca. E dela também vou fazer a mesma coisa, vou retirar aquela parte branca para não amargar e procurar se tem algumas sementes ou não, para que não bata nenhuma semente e não fique amargo o nosso bolo. Retirando mais uma parte branca e depois cortamos em pedaços menores para facilitar a batida no liquidificador. Nós vamos bater por aproximadamente 2 minutos e meio, 3 minutos, assim tritura tudo, vai virar uma pasta, ok? Agora no liquidificador vamos colocar os ovos, vamos colocar também o óleo, que pode ser de soja, milho ou girassol. Eu não aconselho colocar óleo de coco porque vai chocar com o sabor da laranja, então não vai ficar legal aí o óleo de coco. E vamos colocar as 2 laranjas já picadas. E vamos colocar para bater. Tá aí pessoal, já batido. Agora vamos deixar de lado. Vamos pegar um bowl, uma vasilha, uma peneira, farinha. Vamos peneirar essa farinha para que ela não fique empelotada, que essas pelotinhas no bolo depois de assado fica aquela massinha de farinha, fica muito feio. Segunda xícara de farinha também. Junto a essa farinha, vamos adicionar o açúcar. A farinha que eu estou usando é sem fermento, tá pessoal? Porque eu vou adicionar agora o fermento também. Tá aqui o fermento. Agora com o auxílio de uma colher, uma espátula, um fouet,
Misture bem esses ingredientes secos para espalhar bem o açúcar na farinha e o fermento. E agora vamos colocar a laranja que nós batemos com os ovos e o óleo. Esse bolo é muito simples, pessoal. Agora é só misturar essa parte líquida com a farinha, misturar bem para não ficar nenhuma parte de farinha para trás, para não ficar falha no bolo. Misture bem, a massa é assim, para ela ficar bem homogênea. E essa aqui é a textura dela, pessoal. Tá? Já numa forma untada com margarina ou óleo e um pouco de farinha. O tamanho dessa forma está descrito abaixo do vídeo, logo após a receita. Hein? Vamos despejar tudo. Dar uma arrumadinha na massa, esperar um pouquinho para ela dar uma sentada e esparramar por toda a assadeira. E vamos levá-la para assar ao forno a 180 graus por 35 minutos. Numa panela, enquanto o bolo assa, vamos colocar suco de 2 laranjas, 170 a 180 ml mais ou menos, é o suficiente. Juntamente com meia xícara de açúcar refinado. Nesse caso tem que ser açúcar refinado, tá? Não pode ser açúcar cristal ou demerara. Não é que não pode, é mais aconselhável, porque eles vão demorar mais tempo para você dissolver. O açúcar refinado você dissolve ele mais rapidamente. Então, já com o fogo alto, vai mexendo e dissolvendo o açúcar. Vai passando a espátula no fundo da panela para você ver se está dissolvido todo o açúcar. Com isso a temperatura já vai subindo, ajuda o açúcar a dissolver mais rápido também. Começa a formar essa espuminha da laranja e do açúcar. E a segunda dica eu vou dar aqui. Aí, ó, já está começando a fervura, aí, ó, dá para ver tudo em volta aqui. Prestem bastante atenção agora, que eu vou dar uma bela de uma dica aqui daqui a pouco. Aqui, ó, deixa ferver um pouquinho mais. Que já dá um pouco de engrossadinha nessa calda que nós estamos fazendo aqui. Então prestem muita atenção agora aqui, pessoal, que é a segunda dica que vai ser show aqui para deixar essa calda muito boa. Eu vou colocar o suco de um limão Tahiti, tamanho médio mais ou menos, para quebrar todo o doce da laranja pera e do açúcar que nós colocamos. Se você colocar a calda só com a laranja e o açúcar, vai ficar demasiadamente doce, vai ficar um bolo enjoativo. Se você colocar este limão, vai ficar muito bom o sabor, porque vai quebrar essa doçura com a acidez do limão. Com o bolo já retirado do forno, o bolo quente, tá, pessoal? Você está acostumado a furar a 90 graus o bolo, não é isso? Não, essa é a terceira dica, pessoal. Vamos furar a 45 graus, ok? Meio chanfrado aqui o garfo, olha. Vamos furar toda a superfície. Você vai sentir que a diferença na hora de hidratar esse bolo vai ser muito grande. Furou toda a superfície, furamos no sentido contrário dela também, ó. Para quê? Para que os pontos se coincidam e a calda consiga penetrar mais ainda. Com calma agora vamos adicionando com uma colher por toda a superfície do bolo, vamos colocando essa calda. Lembrando sempre, pessoal, faça essa calda quando o bolo estiver quase assado já, porque os dois vão estar bem quentes na hora que você for fazer isso. O bolo que você vai tirar do forno vai estar super quente e a calda você acabou de fazer também vai estar bem quente. Isso é muito importante para a calda poder escorrer
por esses dutos que nós fizemos aí com o garfo. Se sobrar um restinho ali, você já hidratou tudo, joga esse restinho ainda por cima e deixa o bolo esfriar completamente antes de cortar, porque senão ele vai esfarelar mais ainda. Vocês vão ver que ele já está super macio, hein? Já com o bolo frio, vou fazer um primeiro corte aqui. E vou retirar esses 2 primeiros pedaços aqui, porque de tão fofinho ele vai sair todo esfarelado aqui. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, tirar uma parte desse segundo corte aqui que eu estou fazendo. Já tirei os 2 primeiros pedaços, vou tirar essa parte aqui do meio, fica mais fácil para poder remover aqui agora. Olha lá, já está rachando no meio aqui, ó, de tão fofo que está. E aqui está ele. Olha a massa como é que está super fofinha ali na assadeira, olha lá. E está aqui um bolo de laranja super saboroso, muito fofinho e bem molhadinho. Você vai gostar dessa receita.